Bacana, Milena. A gente já está iniciando aqui, tá? Beleza, pessoal, vamos lá então. Hoje a gente vai estar falando sobre gestão do escopo do produto e do projeto, tá? A gente já entra aqui para a segunda parte do nosso livro. Vocês se lembram que a gente tinha falado que ele estava dividido em 4 unidades, né? Essa é a segunda unidade dele. A gente vai dar uma acelerada no passo. Vamos tentar fazer uma unidade por semana para a gente finalizar logo, para a gente ver se a gente consegue finalizar dentro do nosso período de aula normal aí, né? E vamos ver também a questão de uma forma para a gente trabalhar a reposição das aulas nas quais eu tive que faltar. Beleza? Vamos lá então. Eu vou apresentar para vocês aqui em tela aqui para fazer um acompanhamento ficar mais fácil. Bacana. Ok? Gestão do escopo do produto e do projeto. Aqui ele fala que um diálogo aberto, né? Mas ele começa mesmo aqui falando para a gente aqui, ó, que nessa sessão o escopo é o nosso principal ator, tá? E não só nessa sessão. Em todo projeto que você for trabalhar, o principal ator é o escopo. Ah, mas por que o escopo é tão importante assim? O que é escopo? Vamos pegar a própria definição do nosso pessoal aqui para ele explicar direitinho, para a gente não ter dúvidas sobre a questão o que é escopo do projeto, tá? Ó, aqui a gente pode dividir o escopo em duas partes, né? O escopo do produto e o do projeto. O do produto é o que se faz no projeto para atender as necessidades do cliente, né? Então, em outras palavras, o escopo do produto é definido pelas características, funcionalidades que o produto final feito vai apresentar, né? E aí a gente pode ver, então, como sendo escopo do produto, quais são a identificação dele, a definição, perdão, especificação, medida, cor, né? Já a definição de escopo do projeto, ela vai falar para a gente como, ou seja, como é que eu vou realizar essas características, como é que eu vou fazer para chegar lá. Em outras palavras, ele vai trazer para a gente aqui esse exemplo que vai ficar muito claro. Escopo do produto. Imagina que você tem uma fábrica de cadeiras. Então, o escopo de uma cadeira vai ser o quê? A estrutura de ferro na cor preta, as rodinhas, os pés que fazem a movimentação, o assento de espuma, e aí vai, tá? O escopo do projeto é o quê? É o plano de aquisição dos materiais, o plano de tempo e qualidade, controle, tudo que vai envolver esse processo, certo? Bacana. Então eu posso falar que o escopo, ele é o objetivo. Vamos levar isso aqui que vocês vão entender mais agora. Voltando lá em cima, ele vai voltar a dizer para a gente aqui, ó, que o gerente de projetos vai coordenar a construção de uma estrutura a ser utilizada no Rock in Rio, beleza? E que vai acontecer quando? No próximo ano, onde? Na cidade do Rio de Janeiro. E tem uma lista enorme de coisas para organizar. O maior investidor do evento precisa preparar a documentação para contratar o seguro desse empreendimento. E é a sua missão entregar os seguintes documentos: escopo do projeto, escopo do produto e as premissas e as restrições do projeto e a estrutura analítica do projeto, a EAP. Já viu isso antes, né? Esses documentos fazem parte do plano de gerenciamento. Sua missão agora é, a partir desse quadro 2.1, preparar um relatório com os itens solicitados. Aí ele vai falar para a gente aqui, ó, o palco mundo, né? Ou seja, o palco principal lá vai ter o quê? O palco deve ser uma concha acústica de estrutura metálica e tal. O piso de madeira, a iluminação fria e colorida, telão ligado, plano de iluminação, 100 metros por 100 metros, capacidade para 40 pessoas, centro do palco rotativo, com uma troca de instrumentos. Tá? Vai haver, ou seja, haverá 2 conjuntos de baterias, haverá um piano de cauda,
área do público, plano de evasão, grama em todo o circuito, área para 350 mil pessoas, 300 banheiros químicos, 200 bares, 10 enfermarias, 50 ambulâncias, 30 lojas, área de lazer, parques temáticos para 15 mil pessoas por dia, plano de comunicação, lojas gigantes, piso de grama, bancos de madeira, certo? Ó, para resolver esse problema, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que, primeira coisa, é ver os conceitos de escopo do projeto do produto, né? Ou seja, separar os itens de cada grupo que identifica suas premissas e restrição para essa escultura analítica. E aí ele vai. Ó, esse exercício vai ensinar a gente sobre as seguintes questões, ou seja, vai levar a gente a responder a seguinte questão: o que é o escopo do projeto e do produto? Qual a restrição, premissa e AAP? Bacana. Ele manda, bom trabalho. Isso aqui ele está explicando para a gente como é que deve ser feito, tá? Exemplificou, bacana. E aí ele vem para a gente aqui, ó. Vamos começar aqui. Quando a gente fala de escopo, o gerente de projeto ele tem que ter os seguintes trabalhos, ele tem que se preocupar sempre, tá? Em saber qual é o problema que ele deseja resolver no projeto. Vocês já perceberam que quando você vai fazer um trabalho de alguma relevância, algumas das questões que é levado em consideração, você precisa responder uma pergunta para o seu projeto, para o seu processo, ou para o seu texto, é a mesma coisa aqui, tá? Então, assim, ele já te apresentou aqui, apresentou para a gente uma situação, um problema que a gente tem que resolver, né? E entender qual a importância do projeto e que tipo de produto ou serviço ou resultado que você vai entregar pelo seu empreendimento, definir junto aos especialistas e funcionários pré-alocados no projeto quais serão os meios de gestão para o projeto, que tipo de plano vai ser elaborado, como serão as medidas de entrega, que medidas tomarão se houver mudanças no escopo original, como farão a gestão desse escopo, e aí vai, né? O que eles terão de entregar, que tipo de material vão usar, que tipo de ferramentas, máquinas, embalagem vai precisar, e etc. Também faz parte da definição do escopo esclarecer o que não é escopo. Esse detalhe é importantíssimo, sabe por quê? Porque aqui você vai alinhar as expectativas e não vai deixar nenhuma porta aberta para reclamação depois da entrega do empreendimento. Beleza? Isso acontece porque a gente tem um hábito de querer impressionar o cliente, entregando mais do que foi pedido. E agora eu vou fazer um parêntese dentro desse parêntese, que é o seguinte: vocês já perceberam, e agora eu preciso que vocês participem comigo. Estão me ouvindo bem? Vocês já perceberam que o pessoal da área de informática, ele tem o hábito de geralmente querer entregar mais do que aquilo que o cliente pediu? Por exemplo, se o cliente te pede um software para emitir um tipo de relatório, você quer mostrar para ele que você é capaz, que seu programa pode ir muito além daquilo que ele pediu. E você vai oportunizar para esse cliente mais do que o que ele te pediu. Em alguns casos, o cliente não quer saber mais do que o que ele pediu, ele quer saber só aquilo mesmo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fechar a porta para você e vai buscar outra pessoa que vai entregar somente aquilo que eu quero. Esse é um problema de comunicação que existe entre a profissão que vocês exercerão assim que vocês finalizarem o curso de vocês e os prováveis futuros clientes de vocês, a menos que vocês os convençam ou que vocês tenham a consciência de trocar uma ideia bem tranquila com esse cliente e apresentar para ele alguma coisa que seja dentro daquilo que ele quer e dentro daquilo que você queira fazer. Só um minuto, por favor, gente.
Vamos retornar aqui então. Vamos lá. Olha só. Eu parei aqui, né? Ó, o que pode ser feito se um desperdício de tempo e dinheiro, né? Ou seja, quando a gente quer impressionar o cliente entregando mais do que foi pedido, né? O PMI chama isso de este ato de gold plating, ou seja, trabalho supérfluo, ou seja, banhar a ouro, tá? Isso pode ser visto também como um scope creep, né? Ou seja, você está aumentando o seu escopo, né? É um termo muito utilizado para definir a alteração que ocorre geralmente sem o controle em projeto e sem uma aprovação adequada também, né? E só informando para vocês e mantendo bem claro que isso é tão grave que o cliente pode não aceitar o produto e até cancelar o projeto, tá? Ou o contrato com vocês, caso seja entregue além daquilo que ele pediu e de uma forma que não seja aquilo que ele quer. Bacana? Voltando, olha só, então é melhor a gente gravar que escopo do projeto é todo o trabalho que a gente tem que fazer para entregar o produto, enquanto o escopo do produto é o objeto da entrega, tá? Com suas características técnicas, detalhes que o cliente espera receber. Bacana. Para a gente dar uma fixada aqui, vamos dar uma olhada nisso, nesse quadro 2.2, que ele diz para a gente o seguinte, que para assegurar que tudo sobre o escopo está acordado, temos um documento chamado declaração de escopo, tá? Essa declaração de escopo, ela é um documento que geralmente ela é feita antes do início do projeto, tá? Porque, olha só, é um documento que ele é validado e assinado pelo cliente ou patrocinador do projeto e pelo próprio gerente de projeto. Essa declaração também contém esses itens que estão descritos aqui abaixo. Olha só. Vai falar o quê? Vai falar qual é a descrição do escopo do produto, quais são os critérios de aceitação do produto, entrega do produto, a exclusão. Olha só. Aqui na exclusão, exclusão do projeto que esclarece que não será entregue, pois muitas vezes nos deparamos com o que pensei que estivesse no escopo. Isso atrapalha muito a relação entre os stakeholders. Stakeholders são todos os envolvidos no projeto, tá? E restrições do projeto, premissa do projeto. Para exemplificar, ele traz para a gente aqui um projeto, tá? Título do projeto: Show dos Titãs em Cariacica. Escopo do projeto: preparar os planos de comunicação, aquisição de custos, comunicação de aquisição de custos e de tempo. Descrição do escopo do produto: show da banda Titãs no estacionamento do Shopping Tetra, com palco coberto e som de primeira qualidade. Aí ele vem: critérios de aceitação. Tem que ser testado antes do show toda a parte de sonorização, iluminação e garantir que não haja obstáculos em frente às saídas de emergência. Além disso, é preciso garantir as melhores marcas de aparelho de som, bebida importada no camarim, banho de hidromassagem, separar a plateia em duas partes, a VIP e a pista, segurança dentro e fora do estabelecimento. Entrega do projeto, elas são aqui de duas formas, a primária e a secundária. A primária diz pra gente aqui, ó, que tem que ter o quê? Uma área fechada e segura, palco, especificação, tá? Estacionamento, parará, palco 50 por 50, cobertura com lona branca, acesso ao camarim coberto, sem acesso ao público e som high power. Secundária, entrega secundária, ele fala pra gente que é documentação da prefeitura, bombeiro, plano de gerenciamento do escopo, risco e aquisição, tá? Exclusão do projeto. Gente, vocês estão vendo que ele está citando tudo que está aqui, né?
Então ele vem aqui e fala para a gente aqui, ó, exclusão do projeto. Não é parte do projeto garantir transporte para o público. Não é de responsabilidade da organização a qualidade das refeições, lanches ou qualidade do produto vendido nas lojas. Esses itens são a responsabilidade dos fornecedores ou de terceiros. Restrição: é proibida a entrada de menores de 14 anos, venda de ingressos até às 13 horas. O show deve terminar até meia-noite no máximo. Premissa: estacionamento liberado às 10 da manhã. Time de limpeza termina o trabalho às 15 horas. Bares montados até às 16 horas. Teste de som com sucesso até às 14 horas tem que estar finalizado. Beleza? Bacana. Depois que você fez toda essa definição aí, a gente tem que garantir que todos os requisitos vão estar presentes nessa documentação. Isso é feito um documento adicional que se chama requisito, o qual guarda as funcionalidades do produto e projeto que foram solicitados pelos stakeholders. Existem algumas técnicas para levantar esses requisitos dos projetos. Vamos lá? A primeira delas é a entrevista com o sponsor, ou seja, com o patrocinador, ou seja, com o cara que paga, ou seja, com quem vai bancar a coisa, né? Entrevista com o sponsor, com especialistas, com clientes e com outros stakeholders. Dinâmica em grupo com os profissionais e especialistas. Oficina multidisciplinar, os multidisciplinares, que são os workshops para poder alinhar os requisitos, discutir sobre eles, até chegar num consenso, ou então alguém falar, vai ser assim, pronto, decidiu, pronto, acabou. Técnicas de criatividade em grupo, como, por exemplo, o brainstorm, a técnica Delphi. O brainstorm, você já sabe que é um toró de parpite, né? Uma chuva de ideias. O Delphi. Delphi é uma pesquisa anônima e as pessoas de diferentes níveis hierárquicos participam sem se identificar. Aqui sai cada coisa que vocês têm, nem acreditam, tá? E logo em seguida, você faz aí um mapa mental, né? Que ocorre com as ideias que você fizer lá com o brainstorm, onde elas são expostas de maneira gráfica e já identificando os grupos de ideias, separando o que pode compor o escopo, a lista de requisitos e o próprio planejamento. Posterior aí, você vai fazer um diagrama de afinidade, que é o quê? Que ele é utilizado para projetos grandes, com alto número de ideias do grupo. Ideias que são classificadas e discutidas até serem decididas, tá? Questionário utilizado com mais frequência, que guardam a identidade de quem responde. Grupos focais são restritos ao grupos de participantes do projeto e aqueles que serão afetados por sua entrega. Beleza? E esse tem um foco exclusivo no objeto do projeto, com suas discussões objetivas e diretas. Ele bota para a gente pensar um pouquinho aqui sobre isso aqui, ó. Você já se deparou no seu trabalho ou em casa com atividades que mudam todo tempo? Perguntinha aí para você, o Alisson e Milena. Você direto, isso aqui tem demais. É complexo isso, né, cara? Isso atrasa o serviço, isso bagunça toda a nossa vontade de fazer as coisas. É complicado, né? Não, o pior é mudar quando tá um negócio fluindo, sabe? Aí vai e muda. Aham. Infelizmente, meu amigo, isso é muito, isso é muito complexo e é muito mais comum do que o que a gente imagina, né? E aí você percebe aqui, ó, você faz um plano diário, né? E alterou todas as atividades. Como é que você vai conseguir cumprir seu plano? Você não vai conseguir, né? E aí, do jeito que você falou, né? Você já está com a coisa toda andando, toda funcionando. De repente, muda, puxa tudo para o outro lado. Já pensou que confusão que vai ser? Que é? Já percebeu o tanto que isso complica as nossas vidas, né? Teve uma vez que eu meti o louco, viu? Eu tava aqui no meu serviço, fazendo as coisas direitinho. Aí mudaram lá o jeito de fazer. Aí o que eu falei, quer saber? Vou parar aqui também.
vou fazer quando der na telha aqui agora. Aí chegaram pra mim e perguntaram, por que você não fez até agora? Não, porque eu tô com preguiça. Você radicalizou mesmo, cara. Mandei na lata. Não, bicho, eu vou falar um negócio pra você. Se você quer ver, a coisa mais chata que tem é assim, você tem um projeto inicial que você tem que seguir, que você tem que trabalhar ele, levar ele em frente, vai, você vai indo. De repente, sabe o que acontece? O seu chefe acha, porque escutou o amigo do cavalo, do bandido, falar que daquele jeito é que funciona, e do jeito que você está fazendo não funciona. Nunca viu a coisa funcionar na vida, nunca viu a coisa andando. Vai lá, muda tudo que você fez, tudo que você está fazendo, seu projeto está alinhadinho, está certinho, dentro de todos os parâmetros nacionais, dentro de tudo que você está fazendo, tudo certinho, você já fez o planejamento de 1 ano, você está lá no 8º mês do planejamento, seguindo tudo dentro do que você está planejado, tudo certinho. O cara vem e muda tudo. Não, porque não sei o que, não está dando certo, mas todo processo tem começo, meio e fim. Começo, desenvolvimento e fim. Tudo na vida é assim. Aí o cara vai e começa tudo do zero. E detalhe, tudo errado. Aí passa mais 8 meses, ele descobre que ele fez cagada, e aí vira para você e fala assim, pai, mas por que você me deixou fazer aquilo? Olha, isso pega a gente, não pega? É aí que o neguinho fica puto mesmo. Ó, Difícil. Eu sei disso, vivi isso agora há pouco tempo, né? Olha só, as alterações sempre causam algum motivo de impacto no tempo ou no custo. A gente já tem falado muito sobre isso, né? Se mudou o escopo, certamente você vai ter um impacto aí no custo e no tempo, né? E para isso, a gestão do escopo, ela trabalha nos projetos tentando administrar os impactos e evitando as modificações, que essas modificações ocorram sistematicamente. Mas a gente faz essa questão aqui, apresenta a forma correta, mas a forma que a gente tem visto as pessoas trabalharem é exatamente, e muitas vezes, ignorando aquilo que o gestor do projeto desenhou, aquilo que foi amplamente discutido, chegado em decisão, que ia ser daquela forma, muda de uma hora para outra. É complicado isso, né? Aí vem aqui, ó, o gerenciamento do escopo, que tem o papel de administrar e garantir que o projeto seja realizado, né? E só que garante que ele funcione, né? O trabalho para o sucesso. Vamos lá. Aí ele precisa ver aqui as responsabilidades do gerenciamento, né? Definir e controlar o que será incluído no projeto ou não. Incluir os planos de gerenciamento do escopo do projeto, somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto. Verificar, controlar os indicadores provenientes dos artefatos escolhidos para ter a certeza de que o trabalho necessário está sendo realizado. Impedir a realização do trabalho extra para que não faça, né? Isso não seja feito parte do trabalho. E aí você vai lá participar daquele scope creep ou do gold platinum. E aí vem, fechou isso aí, massa. Uma outra ferramenta que é muito utilizada pelos gerentes de projeto, né, uma forma deles trabalharem os projetos, é a estrutura analítica do projeto, ou EAP, né? Que em inglês é chamada de Work Breaking Down Structure, ou WBS mesmo, que é a representação gráfica dos pacotes e macroatividades do projeto, que depois que está pronta e validada e aceita, pode servir de base para elaborar um cronograma do projeto, né? Depois que você definiu como é que vai ser o projeto, você tem como declarar como é que será esse cronograma. Quanto tempo para fazer cada coisa, quem vai fazer, como vai fazer, quanto vai custar, né? A EAP
não é feita apenas pelo gerente do projeto, mas por vários profissionais experientes nas diversas áreas específicas do projeto. Ou seja, a estrutura analítica do projeto, ela não é feita só pelo gerente, tá? Muita gente acha que porque é o gerente, ele é obrigado a fazer tudo. Não. O gerente, ele está lá para gerenciar, não para fazer. Esse cara, ele tem que ter sabedoria para buscar as pessoas certas para fazer as coisas certas. Sempre. E muitas vezes a gente percebe que o gerente que tá conduzindo esse processo nosso aí, perdão, por ignorância ou por orgulho, não permite que outras pessoas dêem opinião dentro do projeto dele. Aí a coisa pega, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui um EAP para um churrasco da nossa turma. Aqui está da GP20, eu vou para falar da CISWeb 2002. Tá? Preparativo, estrutura, entretenimento, encerramento. Olha que, cara, quando eu falo que eu gosto de trazer para a gente pensar tudo isso na nossa vida, e eu pego um material que nem esse, eu fico muito fã dele, porque aqui, isso aqui é uma coisa mais nossa do que um churrasco de turma, né? Não sei se a turma de vocês já fez, ou vai fazer com essa pandemia aí. Mas isso aqui é muito normal, né? Por exemplo, olha só, preparativos. O que são os preparativos? São os convites, as bebidas, as comidas e o patrocínio, ou seja, quem vai pagar ou será dividido, como é que vai ser feito isso aqui? Infraestrutura, onde vai ser? Lá tem estacionamento, lá tem os utensílios, churrasqueira, prato, garfo, essas coisas. Mobiliário, tem mesa, tem cadeira. O que é que tem lá? Né? Entretenimento, né? Quem é que vai... O som, a iluminação. Vai ter espaço para criança? Vai ter jogo com bola ou com baralho? Vai ter mídia? Vai ter filmagem? Né? Isso aqui tem piscina no local? Como é que é? O encerramento. A entrega do local. Gente, quando fala encerramento, presta atenção aqui. Quando ele fala encerramento, não está falando no encerramento do churrasco, tá? É o encerramento do projeto do churrasco. Ou seja, eu tenho já o local, eu já tenho a grana para pagar os fornecedores e eu já tenho como é que será feito a divulgação de tudo isso. Certo? Então, assim, depois que eu finalizar isso aqui, é que eu vou pro churrasco de vez. Beleza? Ele nos dá pra gente aqui, ó, pede pra gente ler um pouco mais sobre a AP desse cara aqui. Oi, Arlete, tudo bem contigo? Dessa vez eu não errei a hora, não. Mas seja bem-vinda. A EAP é a decomposição do trabalho necessário para a realização desse projeto, tá? Ou seja, ele vai separar em pacotes menores, como a gente pode ver aqui, ó. Tá vendo? Ó, os pacotes são o quê? Os preparativos, a infraestrutura, o entretenimento e o encerramento. Dentro de cada um desses, ele vai colocar o que é necessário. Bacana? E aí ele continua falando pra gente o seguinte, ó, que a EAP consegue juntar em um único documento escopo, tempo e custo, e não apenas reúne, mas facilita o planejamento mais adequado para essas áreas. Percebe que aqui eu já consigo saber aqui, ó, tudo certinho? Por exemplo, convites. Quando eu for fazer os convites, logicamente aqui, eu já sei quantas pessoas serão, correto? Como eu sei quantas pessoas serão, eu já sei quanto de bebida eu vou gastar, quanto de comida e, logicamente, qual vai ser o custo. E aí, a partir daí, eu já sei. Eu vou precisar de um local de quantas pessoas? Menina, não se preocupe, não. Você é muito bem-vinda.
tá? E se você... Depois você vê a primeira parte da aula, beleza? Um abraço para você, vamos lá. E aí ele continua falando pra gente, olha que bacana que é aqui. Quando eu sei quantas pessoas, gente, daqui para cá eu resolvo tudo. Entendeu? Então, assim, quando eu faço uma estrutura analítica desse projeto, fica muito mais fácil para mim resolver tudo. Você quer ver uma coisa? Quando você... Aí ele fala aqui, ó. Traz pra gente um EAP da construção da casa. Vamos ver o que ele mostra pra gente, isso aqui. Construção da casa. A EAP é o quê? A fundação, pavimento, terra e cobertura, tá? E aí ele vem, os entregáveis, tá? Se transforma um pacote de atividades que tem que ser decompostas até o nível que facilite e deixar o planejamento mais preciso e fácil de entendimento. Quer ver uma coisa? Na fundação ele já vem com o quê? Ó, o que é que compõe a fundação da casa? A escavação, o baldrame e o piso, correto? Do pavimento térreo, as vigas, as paredes e a laje, certo? Da cobertura, a empena e a coberta, correto? Quando ele fala aqui empena, é a parte da madeira, madeiramento, aquela parte, tá legal? E aí, olha que doideira! E aí ele já consegue falar aqui que na fundação ele vai gastar 76 horas, vai ter um custo de 1.250. Tá? Por quê? Porque 16 horas ele vai gastar para escavação e vai custar 350. O baldrame ele vai gastar 36 horas e vai custar 645. Para o piso, ele vai ter aqui 24 horas e um preço de R$280. Tá? Barato, hein? Eu queria saber quem é esse consultor para fazer para mim. Tá, mas isso aqui é lógico que a gente está hipotetizando, né? Até chegar o pacote central, que é o próprio projeto, tá? Aqui a gente vai ter a totalização geral, ou seja, quanto tempo eu vou demorar e qual o custo eu vou gastar nesse projeto. Bacana? Então aí ele já vem aqui, ó. Projeto de construção da casa, 123 horas, 3.325. E aí ele já definiu quanto que ele vai gastar com cada coisa. Bacana? Ó, para projetos muito grandes e demorados, é possível a gente dividir em fase, tá? E cada uma para EAP. Assim, as fases se tornam um nível muito abaixo do pacote mãe, ou seja, do projeto, né? E é possível saber os custos e tempo de cada fase, né? E isso ajuda pra caramba. Aí ele entra aqui, ó, projeto X, fase 1, 2 e 3, e por aí vai. Né? Quando você percebe aqui que ele criou aqui, no projeto da construção da casa, vocês perceberam que ele foi primeiro aqui, ó, a base, ou seja, a fundação, o pavimento térreo e a cobertura. Em outras palavras, ele seguiu, de certa forma, hierarquicamente, a parte da construção, tá? E aí ele mostra pra gente, caso a gente queira saber mais, né? Na prática de projetos, recorre às ferramentas de software para facilitar a construção da EAP. Cronogramas, indicadores. E aí ele traz pra gente aqui, ó, um link que foi acessado lá em 2016. Eu nem sei se esse negócio ainda funciona, mas vamos descobrir agora. Vamos descobrir quem é o dono desse negócio. Opa, ele traz pra gente aqui, ó. Olha só que show. Tá? Eu vou colocar esse vídeo aqui. Vou mandar uma mensagem aqui para esse Álvaro de Paula. Vou até me inscrever no canal dele. Vou mandar uma mensagem para ele perguntando se eu posso citar isso aqui na nossa aula. Beleza? E aí vocês vão saber direitinho aqui como é que vai fazer um WBS ou uma EAP do nosso projeto. Bacana? Beleza. Vou voltar aqui para nossa aula então. A declaração do escopo e a EAP são usados para verificar e controlar, para ver se realmente o
projeto vai dar certo ou não, tá? E aqui ele estabelece um entendimento comum entre as partes interessadas, né? E quando se faz a declaração do escopo, ela deve ser assinada por quem? Pelos projetistas, pelos gerentes de projeto e pelos proprietários do projeto, tá? E aqui ele vai fazer o seguinte, olha, tá todo mundo de acordo, ou seja, o contratado, o patrocinador e o cliente estão de acordo. Então, é isso aqui que tem que ser feito. Olha só, no entanto, deixa eu contar para vocês uma experiência sobre essa questão aqui, bem rapidinho. Eu fiz uma pequena reforma aqui em casa e uma das coisas que eu fiz foi pintar a casa novamente, parte interna e externa, o muro externo da minha casa, a minha calçada. E quando eu fui acertar com a pessoa, eu coloquei tudo no papel, né? Eu fiz a declaração do escopo do que eu realmente queria. Tudo no papel, tudo certinho, tudo bonitinho, e chamei o cara que ia prestar o serviço para mim e botei ele para assinar. Beleza? Você está de acordo? Nós li tudo junto com ele. Bacana. Quando a gente finalizou o processo aqui e tal, ele virou para mim e falou, mas eu fiz mais isso, eu fiz mais aquilo, eu fiz mais aquilo outro. Eu falei, opa, peraí. Fui lá, peguei aquele documento que ele tinha assinado, que era, em outras palavras, essa nosso contrato ou declaração de escopo, e mostrei para ele. Falei, olha, separei por etapas. Você vai pintar a parte externa, tantos reais. Você vai pintar a parte interna, tantos reais. Você vai fazer o serviço de pedreiro, tantos reais. Você vai fazer o serviço de limpeza posterior da obra, tantos reais. Coloquei tudo separadinho. Aí ele olhou e falou assim, não, mas eu não lembro de ter visto isso aqui, não. Aí eu falei, olha, você assinou a primeira e a segunda página. Essa primeira página é a letra sua? Essa segunda é a letra sua? Mas você foi lá no computador. Eu falei, opa, agora você já está saindo fora daquilo que é o padrão normal. Você está falando que eu estou sendo desonesto contigo. Não foi isso que eu quis dizer, não sei o que e tal. Eu falei, pois eu não vou te pagar mais por isso, porque está aqui, ó. Acertamos, está tudo no papel, não teve nenhum tipo de informação que foi colocada depois, não. Aí ele, não, o senhor está certo, não sei o que e tal. Mas se eu não tivesse feito esse documento, eu teria levado, né? Eu não tivesse feito essa declaração aqui de escopo, ele teria e queria levar a vantagem sobre as minhas costas, né? Tanto que posterior, tem até um parente dele aqui, que é conhecido meu, e eu mostrei para esse parente o documento que ele assinou, e aí o parente foi lá e deu uma chacoalhada no cara, ao ponto do cara depois me ligar, me pedir desculpa por ter falado que não devia. Mas bacana. E aí ele fala aqui, ó, que no entanto, mesmo com esses documentos, é comum haver alteração no escopo ao longo do projeto. Sim, é comum a gente fazer isso, né? Se a gente, por exemplo, no caso aqui da minha construção, se eu quisesse resolver isso aqui de última hora, pintar o telhado também, eu teria que ter colocado para ele pintar o telhado também, né? Aí seriam coisas diferentes. Bacana? Ok. E só que quando você tem isso aqui escrito, para você fazer essa alteração, ela tem que ser feita através do comitê de gerenciamento de mudanças, né? Que ele pode aceitar ou não, né? E aí que é o que vai ser definido. Bacana? Ele continua falando para a gente que qualquer item considerado fora do escopo não pode ser adicionado aos itens de trabalho do projeto até que ele seja autorizado e aprovado por esse comitê de mudança, né? Caso alguma alteração seja aprovada, ela tem que ser documentada e comunicada aos stakeholders, tá? E aí ele vem com Sem Medo de Errar aqui, né? Falando a respeito das características
do nosso EAP do Rock in Rio, né? E aí ele vai mostrando aqui, ó, mostrando para a gente graficamente como é que isso funciona, ou seja, aqui, tá? Bacana. Bom, agora que a gente já sabe aí sobre a questão da teoria, é hora de apresentar a declaração do EAP do Rock in Rio. Lembrando que essa primeira atividade ela é denominada etapa 1, tá? Pessoal, eu vou preparar isso aqui, vou separar esses textos aqui, tá bom? E aí vocês podem estar fazendo uma leitura desse material, tá certo? Vou deixar ele separado lá, para que vocês possam estar, e vou passar para vocês uma atividadezinha bacana. Ele vai estar baseado em quê? Em todo esse nosso material, tá? E aí eu vou pedir que vocês façam para a gente. Eu vou apresentar aqui uma situação problema, tá? De restrição e tudo. E vou pedir para que vocês possam estar respondendo um questionamentozinho aqui. Bacana? Então tá joia, gente. Como eu falei para vocês, a gente vai estar dando uma aceleradazinha no nosso processo. Beleza? E aí a gente fechou aqui. Fala, Alisson. Não, nada não. Beleza. Eu vou colocar lá no nosso Moodle. Beleza? E a gente finaliza então aqui nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Beleza. Algum questionamento? Arlete, você que chegou agora pelo final, e Milena. Milena, alguma dúvida aí? Não. Tudo bem. Tranquilo? Beleza, então, gente. De qualquer forma, eu vou deixar essa gravação também lá no nosso Moodle. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.